legal da administração municipal. Durante sua fala, houve interrupção por parte do vereador Antônio, que utilizou palavras inadequadas e o que gerou breve discussão. O secretário solicitou respeito, prosseguindo com sua manifestação. Ressaltou que a Secretaria vem trabalhando em projetos de valorização do patrimônio histórico e cultural, como o programa Guardiões do Patrimônio Cultural, e reiterou que mantém as portas abertas ao diálogo com os vereadores. A presidente Marcela interveio, esclarecendo que todos os vereadores e representantes do Executivo têm direito à manifestação, sugerindo que eventuais esclarecimentos sejam encaminhados por escrito à mesa diretora, a fim de evitar novos desentendimentos em plenário. Em direito de resposta, o vereador Antônio afirmou que suas ações relacionadas ao patrimônio histórico visaram unicamente ao interesse público, não tendo caráter político partidário. Declarou ainda que buscava alternativas para garantir que peças de documentos de valor histórico ficassem acessíveis à comunidade anitapolitana. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e pelos demais vereadores. Discussão da ata da reunião ordinária. Algum vereador gostaria de fazer alguma alteração? Então, coloco em votação a ata da reunião ordinária realizada em 15 de setembro de 2025. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos. Expedientes recebidos. Ofício 001 de 2025. Solicita o uso de tribuna Felipe Kern Gerber. Excelentíssima senhora Marcele Matos, presidente da Câmara Municipal de Anitápolis. Senhora presidente, venho por meio deste solicitar a palavra em tribuna na sessão ordinária do dia 22 de nove de 2025 para tratar de assuntos relacionados ao sistema educacional municipal, especificamente sobre a abordagem com as crianças da Escola Manira Campos da Rosa, sobre a gincana realizada em junho do presente ano. Atenciosamente, Felipe Kern Gerber. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Kern Gerber, eu sou morador do município há 6 anos e sou policial militar no município, desde o tempo que resido aqui. Eu vim aqui para fazer uma reclamação e uma comunicação sobre uma denúncia feita por mim, em meu nome e em nome da minha esposa, sobre a violação de direitos básicos e fundamentais da criança. Eu vou ler aqui para mim não me perder. Gostaria de pedir a atenção dos pais e profissionais de educação do nosso município para compartilhar um desabafo em relação a um fato ocorrido na Escola Manila Campos da Rosa. No mês de julho, a escola promoveu uma gincana dividindo os alunos em 2 grupos. Como em toda competição, houve um grupo vencedor e um perdedor. Meu filho de 6 anos, aluno do primeiro ano, participou ativamente de todas as tarefas propostas, inclusive a arrecadação de alimentos e confecção de mascotes. Mas seu grupo não venceu. Até aí entendemos que faz parte do aprendizado lidar com a frustração. Porém, na última sexta-feira, minha esposa, ao levar nosso filho à escola, descobriu através de outras mães que o grupo vencedor havia sido premiado com um passeio em um aras da cidade. Inclusive, até mesmo a turma do nosso filho foi dividida. Algumas crianças foram ao passeio, enquanto ele e outros colegas ficaram na escola, sem participar da atividade. Diante disso, registramos uma reclamação formal e também um desabafo nas redes sociais em um grupo de debates da cidade. Muitas pessoas concordaram conosco e outras discordaram, o que é natural, já que cada família tem sua forma de educar os seus filhos. Entretanto, reforçamos que, por se tratar de uma escola pública, é dever da instituição respeitar os direitos fundamentais da criança, que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A escola chegou a publicar uma nota de retratação, mas sem responder de fato os nossos questionamentos. Por esse motivo, decidimos encaminhar uma denúncia formal ao Ministério Público, para que essa situação seja analisada e para que evite que outras crianças passem pelo mesmo tipo de exclusão.
Entendemos que com essa conduta foram feridos os direitos assegurados pelo ECA e pela Constituição Federal, tais como direito à dignidade, ao respeito e à integridade física, psíquica e moral da criança, dever de todos de resguardar a criança de qualquer forma de tratamento discriminatório ou vexatório, princípio da igualdade e da não discriminação, previsto no artigo 5º da Constituição. Direito à convivência comunitária e escolar de forma inclusiva e sem exclusões. Artigo 53 do ECA. Eu vou ler a denúncia que a gente encaminhou ao Ministério Público. Nós, Felipe Kern Gerber e Bruna Mariana Campa, pais de aluno do primeiro ano da Escola Pública Manila Campos da Rosa, vimos por meio desta formalizar denúncia acerca da gincana escolar realizada no mês de julho de 2025 e do passeio recreativo ao Aras Coração de Ouro ocorrido em 19 de setembro de 2025, destinado apenas aos alunos vencedores. Nosso filho, Leonardo, de 6 anos, foi excluído do referido passeio, sem que tivéssemos sido previamente informados e que a premiação não contemplaria todos os alunos. Caso soubéssemos, sequer teríamos enviado à escola naquele dia, justamente para evitar que fosse submetido a uma situação de frustração e constrangimento, já que a maior parte da sua turma participou e retornou ao final do expediente relatando com entusiasmo a experiência de passeio a cavalo e lanche com bolo de chocolate, enquanto os que permaneceram na escola tiveram acesso apenas a maçã e pão de queijo e as atividades da escola. Reiteramos que não estamos questionando a gincana em si, tampouco afirmamos que a disputa tenha sido conduzida de forma injusta, que essa foi uma justificativa da escola na declaração deles, né, que foi justa e a gente em momento nenhum questionou isso. Enfim, o ponto central da nossa indignação está no tipo de premiação escolhida, que implicou em excluir crianças de uma atividade recreativa custeada com transporte e recursos públicos. Entendemos que a escola possui autonomia para organizar suas atividades pedagógicas, mas esta autonomia não pode sobrepor aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garantem igualdade, proteção e inclusão a todas as crianças em ambiente escolar. No dia 22 de setembro de 2025, a escola publicou uma nota de esclarecimento em redes sociais, afirmando que todos os alunos participaram de forma inclusiva, que nenhum estudante foi excluído ou constrangido, e que tudo ocorreu em conformidade com o ECA. Entretanto, tais alegações não correspondem à realidade vivida por nosso filho e por outros alunos que permaneceram na escola, que sentiram claramente o impacto emocional da exclusão. Ressaltamos que essa nota, além de não reconhecer o problema, tenta descaracterizar as legítimas reclamações de pais e responsáveis, tratando a questão como inexistente. A situação se agrava diante de manifestações públicas de professora da própria escola, a qual eu não vou citar o nome aqui, mas na denúncia está citado, em redes sociais, nas quais declarou que para educar é necessário traumatizar, além de comparar a exclusão de crianças de apenas 6 anos com derrotas em concursos públicos e processos seletivos de adultos. Tais falas, por partirem de uma profissional de educação, são inaceitáveis, pois neutralizam práticas de exclusão e humilhação, frontalmente contrárias ao ECA. Essa é a denúncia. Daí eu quero ler uma fala dessa professora. Foram duas, né? Uma é essa de para educar é necessário traumatizar,
E a segunda, vou ler aqui. Uai, gente, faz pouco tempo que tivemos a escolha das realezas e não teve esse barulho todo. E também foi usado dinheiro público. Processos seletivos, concursos e por aí vai. São usados dinheiro público e muitos saem de lá sem vagas e sem títulos. A vida é assim e sempre será assim. Eduquem seus filhos hoje para que não precisem puni-los amanhã. A vida é competição o tempo todo. Eu, por exemplo, já estudei muito para processos seletivos e fiquei nos últimos lugares. Me fez persistir até conseguir uma classificação melhor. E está tudo bem. Daí só para finalizar o meu pensamento, da minha esposa, já que a professora usou como argumento que já participou de vários concursos públicos, inclusive em vários, foi mal colocada, gostaria de ter a liberdade de fazer duas perguntas de concursos possíveis, embasadas no ECA e nos direitos fundamentais da criança. Pergunta 1. Uma escola municipal pública realizou uma gincana dividindo os alunos em 2 grupos. Como prêmio, ofereceu um passeio em Aras apenas ao grupo vencedor, utilizando o transporte público custeado pelo município, enquanto os demais alunos permaneceram na escola. Essa prática é correta? Opção A, correta, pois incentiva a competição saudável e premia o esforço dos alunos. Opção B, correta, desde que os pais do grupo perdendo concordem com a decisão da escola. Incorreta, pois fere... opção 3, incorreta, pois fere os princípios da igualdade e da não discriminação, além de violar direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou opção D, incorreta, apenas se o passeio tiver caráter pedagógico obrigatório no calendário escolar. E para finalizar, questão 2. Em uma escola pública, as práticas pedagógicas devem respeitar os princípios constitucionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse contexto, a afirmação que para educar é necessário traumatizar é correta, pois os traumas fortalecem a criança para enfrentar desafios futuros. Incorreta, pois a educação deve ser pautada no respeito, na proteção integral e no desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. Opção C, correta, apenas quando o trauma for considerado leve e pedagógico. E opção D, correta, se eu tiver concordância com os responsáveis e registro em ata escolar. Resumindo, é isso. Na verdade, eu li tudo isso, li a denúncia, mas essas 2 últimas questões ali que eu fiz pautado nos direitos fundamentais da criança e no ECA, respondem e esclarecem qualquer situação, né? No meu ver. Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Felipe, obrigada por trazer isso até a Câmara. Nós vamos encaminhar este ofício teu, pedindo espaço na tribuna, vamos encaminhar até a Secretaria de Educação Municipal e, assim que eles nos derem um retorno, a gente faz a leitura também aqui. Seguindo, então, ofício número 213 de 2025, Executivo Municipal. Senhora Presidente, cumprimentando cordialmente, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para 2026 e da outras providências. Encaminhamos em anexo mensagem para apreciação desta Casa Legislativa, ao qual solicitamos que, após leitura e análise, seja por intermédio de Vossa Excelência enviado à plenária para deliberação,
Sem mais, renovamos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Solange Bach, Prefeita Municipal. Ofício Lucas Antônio David, solicitação de pagamento de subsídio, atuação de suplente. A mesa diretora da Câmara Municipal de Anitápolis. Assunto: solicitação de pagamento de subsídio, atuação de suplente. Senhora Presidente, eu, Lucas Antônio David, na qualidade de suplente de vereador, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e requerer o que segue. 1. Como suplente de vereador desta Casa, fui regularmente convocado e atuei como vereador em exercício na sessão da Câmara realizada no dia 4 de agosto de 2025, ocasião em que se deliberou sobre a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito em desfavor do vereador Salésio Eft. 2. Nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, a convocação do suplente confere-lhe todas as prerrogativas do cargo, inclusive o direito de voto e de percepção da respectiva remuneração pelos dias de efetivo exercício. 3. Assim, considerando o efetivo desempenho da função parlamentar no referido ato, requer-se seja providenciado o pagamento proporcional do subsídio correspondente ao dia em que estive em exercício, em estrita observância às normas regimentais. Nesses termos, pede deferimento. Atenciosamente, Lucas Antônio David. Ordem do dia, projeto de lei número 035 de 2025, dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para 2026 e da outras providências. Disposições preliminares. Artigo 1º. O orçamento do município de Anitápolis para o exercício 2026 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: 1º, as metas fiscais. 2º, as prioridades e metas da administração municipal extraída do plano plurianual para 2026-2029. 3º, a estrutura dos orçamentos. 4º, as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 5º, as disposições sobre dívida pública municipal. 6º, as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos. 7º, as disposições sobre alterações na legislação tributária. 8º, as disposições gerais. Repasso, então, o projeto de lei número 035 para a Comissão de Finanças, presidida pela vereadora Maria Aparecida de Pieri. Em seguida, projeto de lei número 036 de 2025, altera o artigo 6º da Lei Complementar 1070 de 2022, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos do município de Anitápolis e da outras providências. Solange Bach, Prefeita Municipal, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 6º da Lei Municipal número 1070, 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contrato administrativo com a empresa especializada em alimentação convênio, visando o fornecimento do Vale Alimentação. Inciso 1º. Para atender ao disposto do caput deste artigo, o município deverá observar o disposto na Lei Federal número 14.133 de 2021 e suas alterações posteriores. Inciso 2º. O pagamento do auxílio alimentação poderá ser realizado em pecúnia. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Anitápolis, 22 de setembro de 2025, Solange Bach, Prefeita Municipal. Vereadores, esse projeto, como nós conversamos antes, precisamos, se assim possível, aprovar, porque estamos em cima do laço para liberação da folha de pagamento, tá?
Então, eu coloco em discussão projeto de lei número 036, se algum vereador... Boa noite, presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que estão aqui na plateia e que estão nos ouvindo. É para o bem dos nossos funcionários, né? É para o bem de todos. Acredito que a gente não deve fazer outra coisa senão aprovar para que o bom andamento seja continuado. A gente sempre, esse vereador, sempre estou do lado do que é melhor para todos os nossos funcionários. Então, não poderia ser diferente, o meu voto é sim. Mais algum vereador? Então, isso aqui é só uma precaução para problemas futuros, né? Então, eu coloco em votação o projeto de lei número 036 de 2025, que altera o artigo 6º da Lei Complementar 1070 de 2022, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos do município de Anitápolis e dá outras providências. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovado por todos. Indicação número 046 de 2025, Antônio Jerônimo. O vereador que subscreve o presente no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a construção de um loteamento popular na área recebida em doação pela empresa EFC, Indústria de Fosfato Catarinense Limitada, com a finalidade de construir moradias destinadas às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que foram removidas de áreas de risco, que atualmente vivem de aluguel devido à impossibilidade de permanecer em suas residências anteriores, aquelas que ainda estão em uma área de risco e necessitam de uma oportunidade digna de habitação. Justificativa. A doação dessa área representa uma oportunidade ímpar para o município avançar na política habitacional, promovendo justiça social e oferecendo qualidade de vida às famílias que mais necessitam. Cumpre destacar que ainda existem famílias residindo em áreas de risco já condenadas pela Defesa Civil, como ocorre no Morro do Gato, onde aproximadamente 5 ou 6 famílias permanecem no local por não disporem de condições financeiras de arcar com aluguel. Essas famílias permanecem expostas a situações de insegurança e vulnerabilidade, sendo urgente a adoção de medidas que possibilitem sua realocação para moradias seguras e dignas. O loteamento popular atenderá, portanto, a uma demanda premente, contribuindo para a redução do déficit habitacional, para a segurança das famílias e para o desenvolvimento urbano ordenado e incluso do município. Antônio Jerônimo, vereador. Coloco em discussão, então, a indicação número 046. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu fiz essa indicação porque já faz alguns anos, né, que ocorreu aquele desastre ali naquele morro. Família do seu Teca vive de aluguel, graças tem o seu Teca aposentado e o Benedito trabalha. Do contrário, hoje essas famílias também teriam que estar lá numa área condenada, como tem várias outras famílias naquele morro e em outros locais no município que foram áreas condenadas pela Defesa Civil, mas essas famílias não têm aonde morar e nem têm recursos para estar pagando aluguel. Então, eu sugiro, né, uma indicação de que o Executivo tome providências. Já que a gente ganhou essas terras, não fazia diferença nenhuma a gente organizar também uma área para que essas pessoas pudessem ter uma vida segura e digna, né? Se tiver condições de arrumar casas populares de alguma forma, ótimo. Se não, se doa um lote, essas famílias, a maioria são casas de madeiras, elas poderiam estar morando em outro local sem risco nenhum, com a transferência das suas próprias casas, com uma pequena, talvez, ajuda da prefeitura. Eu acho que isso é muito humano da parte da prefeita, dela pensar nisso aí e fazer, e realizar isso, que é uma coisa simples e rápida, sem envolver praticamente recurso nenhum. Nós temos máquinas, nós temos tudo para fazer uma rua, um lugar e determinar os lotes e o local para que essas pessoas possam ter uma vida segura e digna, como eu falei. Era isso, muito obrigado.
Se o senhor me permite uma parte, seu Antônio, em relação a essa questão de moradias em locais de risco, uma morada e uma família que sempre me preocupa é a residência do seu Mauro Klestat, que desde as... Quer falar? Então, nos dê uma boa notícia, por favor. Fala no microfone, Cília. Fala no microfone. A gente teve na Defesa Civil, semana passada, a Alessandra, o Carlos que está aqui, a prefeita, o Sérgio também, né, falando a respeito ali do seu Mauro, foi levado fotos também, né, eles vão vir fazer uma vistoria, ali tudo direitinho, né, para estar vendo a possibilidade de estar fazendo um muro ali também. Eu acho que como tem ali da Dona Laurentina ou ali da Rita também, né? Mas requer primeiro estar vindo fazer essa visita e em seguida a gente torce e vai estar sempre pedindo também para que se resolva isso o quanto antes possível. Lembrando que essa família foi afetada naquela enxurrada que nós tivemos em 2021, né? Então, presidente, só para complementar, então, depois das falas de vocês, eu acredito o seguinte, boa, toda ajuda que vier, muito excelente, muito boa. Mas nós temos hoje, com essa minha indicação, o controle em nossas mãos, né? Nós temos terras, nós temos máquinas, nós temos como realizar alguma coisa e chamar essas pessoas e colocar elas em algum lugar, né? Porque a Defesa Civil, como vocês sabem, ela tem muita demanda, eu já tive várias vezes, eles demoram a análise e às vezes nem se consegue. Como o morro ali, a Defesa Civil teve ali várias vezes. Mas a Defesa Civil não dá nada não. Ela veio ali, vocês têm que sair. E vão para onde? Tem primeiro o aluguel social, depois acaba e a pessoa fica onde? Né? Então acredito que nós... Poder público municipal, temos que tomar a dianteira e tentar nós resolver esse problema, que na minha opinião não é tão difícil. Obrigado. A nossa cobrança ela é muito importante, né? Eu acredito muito que aquela obra ali do Montanha e da Rita foi executada, né, unindo forças, né? Ali do seu Mauro Klestat, no ano passado, eu já estive na Defesa Civil com um documento. Esse ano, né, vereadora, protocolamos também um documento direcionado à Defesa Civil para que tomasse alguma atitude, né? Então estamos na torcida ali, né? Que a gente não quer mais uma tragédia ali, né? Mas, presidente, o que eu digo para a senhora teve o ano passado, teve esse, talvez vai mais um e mais outros, enquanto nós podemos resolver rápido, né? Tá bom? Obrigado. Em seguida, a indicação número 047 de 2025, vereadora Marcele Matos, Sandro Steffen Júnior e Maria Aparecida de Pierre Coelho. Os vereadores que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de criar no quadro de cargos da Prefeitura a função de coveiro, a ser preenchida por meio de concurso público ou processo seletivo, conforme a legislação vigente. Justificativa. O município necessita de profissional específico e habilitado para exercer o serviço de sepultamento e manutenção do cemitério municipal. Atualmente, esta demanda é suprida de forma precária, o que gera dificuldades para as famílias em momentos de luto e também para a administração. A criação do cargo de coveiro garantirá maior organização, dignidade e eficiência nos serviços cemiteriais, atendendo uma necessidade real da população. Marcele Matos, Sandro Steffen Júnior, Maria Aparecida de Pierre Coelho. Coloco em discussão, então, a indicação número 047. Vereadores, se me permitem, foi mais um pedido realizado por uma família que teve a perca de um familiar na semana passada. É muito triste, a família já está passando por isso e ainda ter essa situação toda do nosso cemitério, que é a falta de locais para enterro, covas, ter que procurar alguém que realize esse trabalho, porque hoje nós não temos alguém efetivo no cargo, que a gente possa dizer assim, não, vamos procurar, né, aquele que é responsável, né? Nós vimos há uns meses atrás que foi destinado uma gratificação a um servidor efetivo para que ele faça a manutenção
do nosso cemitério. Mas na semana passada, quando nós estivemos lá, nós vimos que ainda está um caos. Na parte mais alta, né? Ainda tem muito mato, muito lixo. Então, de repente, a criação desse cargo, né, uma pessoa destinada só para isso, para que fique lá, execute toda a manutenção e cuide também dessa parte nesse momento, para que as famílias não precisem passar por isso, né? Então, se pedir a ajuda de vocês também, que também, sempre que forem até o Poder Executivo, puderem dar essa ideia, é um pedido das famílias mesmo. Coloco em votação, então, a indicação número 047 de 2025, vereadora Marcele, Sandro Steffens e Maria Aparecida de Peire Coelho, aprovada por todos. Em seguida, moção de apoio número 004 de 2025, de todos os vereadores. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, veem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor a presente moção de apoio e restrito respaldo ao projeto de lei número 0202/2025, de autoria da deputada estadual Paulinha, atualmente em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que garante à gestante o direito de optar pela cesariana eletiva a partir da 39ª semana de gestação, bem como o direito à analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. O referido projeto de lei assegura à mulher catarinense a autonomia reprodutiva em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e com o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 6º e no artigo 196 da Constituição Federal, bem como no artigo 71, 3º da Constituição Estadual de Santa Catarina. A proposta também está alinhada à Resolução número 2284 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta a autonomia da mulher no processo de escolha do parto, consolidando um marco importante para a humanização do atendimento obstétrico e o fortalecimento da rede pública de saúde. Ao garantir o direito à analgesia no parto normal, o projeto reafirma o respeito à dor e ao desejo da gestante, promovendo maior dignidade e acolhimento no ciclo gravídico puerperal. Assim, a Câmara Municipal de Anitápolis registra seu apoio à iniciativa parlamentar e conclama os nobres deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina a aprovarem o projeto de lei número 202 de 2025, por se tratar da medida de elevada relevância social, humanitária e de proteção aos direitos das mulheres catarinenses. Justificativa. A presente moção de apoio se fundamenta na necessidade de assegurar à gestante catarinense o pleno exercício de seus direitos reprodutivos, em especial o direito de decidir de forma consciente e informada sobre a via de parto. O projeto de lei número 202 de 2025, de autoria da deputada estadual Paulinha, garante à mulher o direito à cesariana eletiva a partir da 39ª semana de gestação, bem como o direito à analgesia, mesmo quando optar pelo parto normal. Trata-se de medida em sintonia com a resolução número 2284 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, que reconhece a autonomia da gestante como elemento central na conduta do trabalho de parto. A proposição está amparada em princípios constitucionais e legais como o direito à saúde, artigo 6º e artigo 196 da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana e proteção integral à maternidade e à mulher. Além de reforçar a autonomia da gestante, o projeto promove a humanização do parto, reconhecendo a importância da analgesia no alívio da dor e garantindo acolhimento digno durante todo o ciclo gravídico puerperal. Trata-se, portanto, de uma medida de justiça social e respeito aos direitos fundamentais da mulher. A aprovação do projeto de lei representa um avanço no atendimento à saúde pública estadual, com reflexos positivos para a qualidade da assistência obstétrica e para a vida de milhares de famílias catarinenses. Por essas razões, a presente moção busca mobilizar apoio institucional em torno dessa relevante iniciativa, reafirmando o compromisso desta Casa Legislativa com a defesa dos direitos das mulheres, com a valorização da maternidade e com a promoção da saúde pública em Santa Catarina. Anitápolis, 22 de setembro de 2025, Câmara Municipal de Anitápolis. Coloco em discussão, então, a moção de apoio número 004 de 2025. Algum vereador gostaria de
comentar algo. Esse foi um pedido da deputada Paulinha, deputada estadual. Ela está lutando para a aprovação de uma lei estadual que vire lei dentro do âmbito estadual do estado aqui de Santa Catarina, que a mulher tem o direito de optar por cesariana eletiva, aquela quando não tem indicação, que seja uma opção da mulher a partir da 39ª semana, devido a alguns acontecimentos e relatos de percas de bebês, né? A gente sabe que hoje a opção principal é o parto normal. Isso não vai deixar de ser sempre indicado às mulheres, mas mesmo assim, quando elas optem por parto normal, que elas tenham direito à analgesia, né? A gente tem tantos casos que a gente acompanha pela TV de acontecimentos de bebês natimortos por tentativas frustradas de parto normal, mesmo logo após a mãe insistir que fosse realizada uma cesárea. Então, a moção de apoio da Câmara, né? Todas as câmaras do Estado estão encaminhando essa moção à ALESC para apoio da aprovação dessa lei dentro do âmbito aqui do Estado de Santa Catarina. Então, eu coloco em votação a moção de apoio número 004 de 2025, aprovado por todos. Em seguida, a ata da Comissão de Finanças e Orçamentos. No dia 22 de setembro de 2025, às 17 horas, reuniram-se na secretaria desta Casa Legislativa os vereadores Sandro Steffen, Elizabeth Aparecida dos Santos, Antônio Jerônimos, convocados pela presidente Maria Aparecida de Pieri Coelho, com o seguinte objetivo: projeto de lei número 032 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Anitápolis para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Projeto de lei número 033 de 2025, que altera disposições da Lei Complementar número 788 de 2012 e da outras providências. Considerações. Com base na análise e parecer jurídico dos projetos de lei número 032 e 033 de 2025, todos os membros foram favoráveis à aprovação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião. Eu, Maria Aparecida de Pieri Coelho, presidente, lavrei a presente ata, a qual vai assinada por mim e pelos membros. Vamos colocar, então, em discussão o projeto de lei número 032 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Anitápolis para o quadriênio 2026-2029 da outras providências. Algum vereador gostaria de questionar algo? Coloco em votação, então, o projeto de lei número 032 de 2025. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovado por todos. Em seguida, coloco em discussão o projeto de lei número 033 de 2025, que altera disposições da Lei Complementar número 788 de 2012 e da outras providências. Ninguém gostaria de se manifestar. Eu coloco em votação, então, o projeto de lei número 033 de 2025. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos. Em seguida, pronunciamentos e explicações pessoais. Vereadora Cida. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, aqui a todos presentes e das redes sociais. Serei rápida hoje. Novamente, passando para agradecer, semana passada a gente esteve na Assembleia, agradecer ao deputado Vonei Weber, mais uma emenda de 450 mil para o nosso município, ao qual 225 para a Alessandra e 225 para essa vereadora. A Alessandra depois acho que vai falar também, né, onde vai destinar. Eu conversei com o secretário de saúde, destinarei a uma nova SPIN para a saúde que está precisando, no valor de 150 mil, e o restante eu vou estar conversando no gabinete para estar novamente colocando na saúde para compra de exames de alta e média complexidade. Uma boa noite a todos e uma semana abençoada. Vereador Antônio. Boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que estão aqui e que estão em casa nos ouvindo e nos assistindo. Quero iniciar agradecendo
a Secretaria de Obras, que eu pedi na outra sessão aqui, e fui atendido ali no Rio Domingo, por Vonei Schmeller e o filho dele, e o seu Mário Iazelite. Foram lá e de pronto fizeram e ficou ótima. Choveu, deu uns probleminha, mas foi muito bem feito. Então, quero agradecer a Secretaria de Obras. Tá. Em seguida, eu quero falar aqui para vocês da sessão passada e de uma nota que eu recebi aqui, que foi recebida por essa casa essa semana. Semana passada, a gente teve uma discussão aqui. Eu retiraria para vocês, para o povo, para quem me ouviu, não para o secretário, mas para o povo, 2 palavras que eu falei. Mas falei diante de uma enorme provocação, por ser chamado, que a maioria talvez não prestou atenção, de usurpador, que seria ladrão, de ser questionado, porque eu fiz um requerimento pedindo para que a gente repatriasse umas obras da história da Serra da Garganta para Anitápolis. A inveja, o ciúme, a falta talvez de competência desse secretário, levou a ele vir nessa casa e me criticar, porque eu estava extrapolando os poderes. Então, como as vereadoras agora foram lá, buscaram recursos, elas estão extrapolando poderes? Não, elas estão trazendo para Anitápolis. Louvável tudo que se traz, seja executivo ou legislativo. Nós não podemos ficar, se nós não soubemos fazer, ou não queremos fazer, e queremos aparecer, é só pintar o nariz de vermelho e ir para a praça. Aí você aparece, sem fazer nada. É muito fácil. Agora, eu considero que nós temos que trabalhar e muito para nós aparecermos em alguma coisa. Trabalhar e bastante. Né? Então, chega um cidadão que eu não sei de onde veio, o que fez, de onde é, e toma posse de uma secretaria e quer mandar em todo mundo. Né? Eu não aceito esse tipo de coisa. Para mim já está... Olha, eu tenho uma relação com todos os secretários. Eu e talvez o secretário de obras tivemos uns 2 aí desentendimento, mas não pessoal. Sempre que eu procurei ele me atendeu, na medida do possível. Tivemos, eu critico sim, se eu vejo que está errado, o povo me cobra, é o meu dever, eu vou lá e cobro. Às vezes extrapola um pouco, mas eu não tenho maldade, eu não vou lá prejudicar ninguém. Nunca pedi para trocar de secretário, eu nunca fiz isso. Para mim, tem o secretário de Educação, o secretário da Saúde, que sempre traz até prêmios para nós, que eu sempre admiro. Então, tem muitos secretários, muitos funcionários na prefeitura que eu considero muito. Vocês podem ver que a confusão só começou a dar depois que esse secretário veio para cá. E que quem fez a indicação para criar a Secretaria de Turismo fui eu. Eu fiz a secretaria. Fiz secretaria? Não, eu fiz a indicação. Só que eu não indico secretário. E foi escolhido esse cidadão. E na minha opinião, por exemplo, vai fazer caminhada agora de novo para a Garganta. Primeiro nós temos que ir lá e refazer tudo que foi feito de errado lá. Porque ninguém consegue, você vai ter que botar talvez jipe, trator para levar o pessoal se for um dia de chuva. Porque tem água correndo dentro da estrada, obras mal feitas. Vão apresentar o quê? Tem que ir lá e colocar a foto do que era para ser e do que foi feito. Isso aí está no contrato, não tem uma palavra ao contrário. Então ele tem que se preocupar com esse tipo de coisa, de trabalhar, de lutar, de buscar recursos. Eu fui junto com não sei quem, eu não tenho conhecimento nenhum. Se eu não ser levado pelo braço, não faz nada, só fica aí criticando quem quer trabalhar. Então sou totalmente ao contrário desse secretário ficar aí criticando, ficar falando, chamando o cara de usurpador, porque você foi lá tentar trazer, fiz um requerimento. Agora quero dizer, desculpa, falei alto aqui, eu quero dizer para todos vocês, hoje eu liguei para o José Borges, nós dois estávamos trabalhando junto e disse só, Zeca, não vou mais atrás de nada. Se eu quero ver em quanto tempo essas peças vão estar aqui, porque as outras estão apodrecendo num porão lá. Eu quero ver em quanto tempo essas peças vão estar aqui em Anitápolis para o povo ver.
Porque eu não vou mais atrás, porque eu tenho amizade com o prefeito, amigos secretários lá dentro, tenho familiares em São Bonifácio, e estava muito bem adiantada a negociação para trazer essas peças. Então agora o secretário, eu não sou mais usurpador, não busco mais nada para ele, e ele que vai se virar. Mas o que me surpreendeu foi uma nota de repúdio, e assinada pelo presidente do MDB. Na minha opinião, o MDB é grande. O MDB, minha cunhada já foi presidente, o meu irmão já foi vereador pelo MDB, né? Eu estou no MDB não satisfeito, porque MDB é um movimento democrático brasileiro. Aqui em Anitápolis ele tinha que se chamar Movimento Ditador Brasileiro. Era o que ele tinha que ser aqui. Porque eu, por falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu sou censurado dentro do partido. Aí quando um vereador vem aqui e agride a presidente da Câmara, um vereador do MDB, faz tudo o que esse vereador está fazendo, está fugido da cidade, ninguém faz uma nota de repúdio. Ninguém faz uma nota de repúdio. É muito mais grave eu dizer duas palavras que eu disse aqui para ele, discutir aqui dentro, é muito mais grave do que o cara vir aqui e agredir a presidente da Câmara, e com esse secretário de guarda-costas. Né? Aí o que vocês acham, meus amigos MDBistas? Mas MDBistas, não esses capachos que tem aqui. Que aqui tem vários capachos que obedecem ordem. Eu não obedeço. Eu já era ruim de obedecer meu pai e minha mãe. Agora eu vou obedecer terceiros aqui? Não. Eu tenho um mandato que o povo me deu. Cada eleição eu tenho mais votos que na anterior. E vou continuar, queira ou não, na próximo mandato, uma coisa eu tenho certeza: eu não vou correr mais pelo MDB. Se o MDB não me expulsar, porque para isso eles não têm coragem, eles não querem me expulsar, se eles não me expulsar, mas na janela eu vou sair. Então não vou fazer mais parte, não pelos MDBistas de Anitápolis, os nossos grandes MDBistas que trabalham em prol do município e que levantam a bandeira do MDB, mas por essa meia dúzia, talvez, de capachos, que fazem tudo o que é mandado, né? Eu fui censurado aqui dentro, quando eu queria ser candidato por uma chapa, me tiraram de líder do partido, colocaram outra líder que foi lá e fez um documento me censurando que eu não podia ser candidato pela outra chapa. Então tudo isso é feito dentro do MDB, gente. Essas coisas tudo de errada que foram feitas aqui dentro dessa casa, que o cidadão não tem coragem de assinar o documento e responder, eu acho que é relevado. Eu acho que por essa meia dúzia que eu falo, está tudo bem. Por quê? É visto lá no gabinete do deputado, é visto lá embaixo com ele, levando para arrumar talvez advogado, como arrumaram quando foi aqui que ele ganhou por 4 votos e perdemos por 5, eles foram no deputado e arrumaram um advogado do deputado, para poder se defender. Então talvez esse grupo que vai lá na Assembleia, com esse cidadão que, na minha opinião, está foragido, porque quando eu não quero fazer uma coisa, digo, não está gravado aqui, que vai fazer, vai vir aqui assinar o documento e não vem, e que ninguém vê mais na cidade, agora inventa 500 doenças, agora pegou um atestado de mais 15 dias, né? Então, para vocês verem, então essas pessoas é que acham que mandam no MDB. Então eu acho que um cidadão secretário que entrou ontem aí na cidade, e um presidente que não teve coragem de se candidatar porque tinha certeza que ia perder, porque foi péssimo como vereador, eles vão lá e assinam uma nota de repúdio contra um vereador. Nem tinha vereador do partido, vereadora do partido que não sabia. Então quer dizer, não é a ditadura? Eu faço e vocês obedecem? Eu faço e vocês têm que ser assim? Então esse vereador não se sujeita a nada disso. Tenho mais 3 anos e alguns meses de mandato. Espero que a população entenda que eu estou aqui para cumprir com o meu papel de legislar e fiscalizar.
Então, quer dizer, surge um negócio igual surgiu no Estado, com as bolsas de estudo da faculdade. É denunciado. O governador vai querer matar todo mundo porque foi denunciado? Não, é papel das pessoas fiscalizar. E se fiscalizou e encontra irregularidade, é o direito de denunciar e o dever. E é o que eu vou fazer, respeitando as pessoas. Agora, quem não concordar comigo, né? Quem não me respeitar, concordar ninguém precisa, desculpe aí, mas quem não me respeitar da maneira que eu sou, que se dane. Eu vou continuar desta maneira. Falo para essa meia dúzia, tem força, me expulsem. E deixe livre do MDB, pronto, eu fico sozinho, sem partido. Me expulsem. Se não querem fazer, então, igual disse o velho Zagalo, vão ter que me engolir. Boa noite a todos, muito obrigado. Vereador Paulinho. Uma boa noite ao nosso presidente, os demais vereadores, o pessoal presente aí, o pessoal que está assistindo nós em casa também. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aos nossos vereadores aí, que estão trabalhando por o município, né, que vão atrás dos deputados, trazer recursos para o nosso município aqui. Eu já consegui trazer esse ano, já consegui trazer um pouco, tem mais uma emenda de 300 mil reais, como foi falado semana passada. E a Cida e a Alessandra também, eu sei que semana passada estiveram lá também, né? Eu sei que o pessoal do PL, o pessoal do Podemos também teve, vão conseguir trazer recursos. É dessa forma que a gente tem que pensar e trabalhar para o nosso município. De tudo quanto é lado, de tudo quanto é partido, que o dinheirinho vem para o nosso município, é tudo bem-vindo. Eu até nem ia me manifestar hoje, mas eu vou me posicionei a me manifestar, porque na rede social, semana passada, eu vi alguns comentários de algumas pessoas que não concordam com tal partido. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensar, e eu achei assim umas coisas meio injustas, porque eu acho que eles não são, que nem eu falei, tem pessoas boas dentro de todos os partidos que existem. Eu não sei quantos partidos que tem hoje dentro do nosso país aí, mas tem de todos os tipos de gente diferente, tem gente boa, gente ruim. Isso é tanto a nível estadual, municipal e federal. Então eu citei o nome de um deputado federal aqui, na semana passada, que Deus o livre se eu falar no nome de tal partido, parece que eles querem morrer. Mas é que nem eu falei, é a pessoa, hoje já é candidato, eu acho que 4 mandatos de certeza, se não é o 5º. E eu já tive no gabinete dele, que eu vou falar, eu não tenho medo de falar. Quem quiser me ofender, que me ofenda. Foi do Pedro Kizai, que é vereador, que é deputado federal pelo PT. E chegaram a botar no comentário fora PT. Então, assim, eu acho uma injustiça disso, porque se ele fosse um mau deputado, ele não teria no seu 5º ou 4º mandato. Eu não tenho lembrança bem certa, mas no 4º eu tenho certeza que é. E ele sabe quantos votos que ele teve dentro do nosso município? Ele teve 37 votos na vez passada. E ele liberou 2,5 milhões para o nosso município, que vai sair o posto de saúde lá na Vila Nova. Será que essas pessoas não estão contentes com esses 2 milhões que ele liberou para o nosso município? Será que quando esse prédio estiver pronto, eles vão ter remorso, eles não vão entrar dentro desse posto de saúde? Eles não querem esse dinheiro vindo para lá, que esse dinheiro não é do deputado. Esse dinheiro um pouco é nós que estamos mandando para lá. Hoje está devolvendo para o nosso município, é os impostos que nós paguemos. Então, eu acho assim, gente, nós temos que cuidar muito o que às vezes a gente comenta. Eu, sinceramente, fiquei chateado quando eu vi uns comentários, que botaram esses comentários aí nas redes sociais fora aí. Eu acho que não tem nada a ver, de tudo que vem para o nosso município, seja lá de onde for, é bom para o nosso município. O nosso município tem que crescer. Tem que crescer. Então, assim, foi uma pessoa que deu um presente para nós por 37 votos. Agora, se acha hoje que se ele for reeleição no ano que vem, se ele não merece o voto, não vota nele, mas não fica
criticando também. Eu acho que a gente até, que nem eu falei, eu acho que até devia de alguém se envolver e arrumar uns votos para ele, uma forma de agradecimento, porque 2 milhões não é R$250, é 2 milhões, é fazer uma baita de uma obra. E outra coisa também, podemos agradecer ele, que ele se propôs, e junto com a nossa prefeita, lá na subintendência da Caixa Federal, do hacker que aconteceu na prefeitura. Ninguém se prontificou de junto, e ele foi. E tem tudo hoje para o nosso dinheiro vir de volta para a prefeitura, esse milhão e pouco teve esse hacker aí. E ele se prontificou de junto. É uma pessoa ruim? Eu acho que não é. O partido pode talvez ter pessoas ruins dentro, corruptas, pode ter, em todo partido tem. Quantos prefeitos foram presos no ano passado, dentro de Santa Catarina? De quantos partidos diferentes que foi? Então, assim, que nem eu falei, vários partidos tem gente boa e tem gente ruim. Então, hoje eu me manifestei mais sobre esse ponto aí. Só para vocês terem uma ideia, ó, a Beth, o partido dela é do PL. O Carlos está aqui, presidente do PL. Só para vocês terem uma ideia, não sei se é verdade, mas eu tive, a Alessandra teve junto. Nós tivemos nos gabinetes lá em Florianópolis, o pessoal passou para nós, eu não sei se é verdade, estou falando que eles passaram para nós. O Jorge Seifer, ninguém conhecia ele. Anoiteceu, amanheceu, ele foi o senador mais votado de Santa Catarina, não foi? Ele tem 200 e poucos milhões disponíveis no gabinete dele. Sabe quanto que ele distribuiu até agora para o estado de Santa Catarina? 70 milhões. Não sei se destinou alguma coisa para o nosso município aqui. Parece que alguém falou 100 e poucos mil. Não sei se alguém de vocês sabe, vocês são do partido. Pois é, parece que, não sei se já veio esse dinheiro para cá, mas alguém parece que foi 100 e poucos mil. Então está deixando, e vai voltar esse dinheiro para onde? Para os cofres federal lá em cima. É um dinheiro que não é aplicado. E todo mundo sabe que todo deputado estadual, federal, senador, ele tem um pão que ele ganha todo ano. E aquele pão ele vai distribuindo fatiazinhas mais grossas, mais finas, para todos os municípios. Então ele não sei se ele está mal assessorado, ou se ele não gosta talvez do estado dele. Isso eu estou falando que os outros pessoal passou para nós. A Alessandra está de prova que ela esteve junto. Eu não estou falando por a minha boca. Ela esteve junto com onde é que o pessoal das repartições lá embaixo passasse para nós. E também quero fazer uma outra colocação assim também. Quero parabenizar muito essa indicação que vocês fizeram do cemitério. Eu venho trabalhando muito em cima disso. E eu já estive conversando com a prefeita, estive conversando com o vice-prefeito. Já pedi para eles conversar com as famílias, falei mais vezes aqui nessa tribuna, e vou voltar a falar de novo, para aumentar o nosso cemitério para cima, ver se eles doam um pedaço de terra lá para limpar aquelas, eu não sei, 2 bancadas eu tenho certeza que tem lá, só tem que limpar. E hoje, assim, na minha ideia, era até assim, de arrumar hoje a própria prefeitura, fazer os lugares ali, quando as pessoas precisam, deixar pronto, já com o fundamento pronto, e para cima as pessoas se prontificam, fazer túmulo para cima, gaveta, túmulo, não fazer casinha, que essas casinhas aumentam muito, tira muito espaço. Mas se hoje assim a prefeitura não tiver condições, que contrata uma empresa que deixa pronto, deixa lá 5, 6 lugares pronto, e essa empresa vende depois, no valor correto, não um absurdo também. Eu acho que devia deixar pronto, porque hoje a gente sabe, acontece muitas coisas em cima da hora, ninguém está preparado, né? Nunca ninguém vai estar preparado para isso, né? Só quando a pessoa está bem de idade, já deixa os lugares prontos. Mas o que nem aconteceu esse fato dessa semana aí, a gente sabe que é bem complicado. Então, acho assim, a própria prefeitura devia pegar e contratar uma empresa e já deixar esses lugares prontos assim. Pode falar, Marcelo. Me permite uma parte, vereador. Em conversa com um padre, nosso pároco aqui de Anitápolis, há um tempo atrás, ele comentou algo do tipo, por isso está sendo feito o levantamento de todos os túmulos que tem no cemitério. Por quê? E cobrar uma taxa também, para que é como se tu estivesse adquirindo, né, aquele local para sepultamento. Por quê? Estão vindo muitas pessoas de fora para serem sepultadas aqui. Em muitos locais, né, os outros municípios, eles cobram os valores, né? Então as pessoas acabam sabendo que aqui é gratuito e ainda tem o risco daqui a pouco estão até desovando alguém que a gente não sabe, porque na verdade não entrega documentação nem nada. Quando se sabe, está havendo um sepultamento de uma pessoa de fora aqui na nossa comunidade. Então vai ser feito todo esse levantamento
Parece que vai ser deixado covas extras, né? E vai ser cobrado uma taxa para moradores daqui e uma taxa diferente para moradores de fora. Sim, muito bem, então. Eu também queria fazer uma pergunta para a nossa presidente do ofício que foi enviado para a operadora da TIM, se já teve resposta, se já mandaram alguma resposta para a Câmara de Vereador, ainda não. Ah, então tá. É porque o pessoal aí na rua cobra aí da gente, a gente sabe que hoje o nosso sinal está muito ruim, né? Então o pessoal fica cobrando isso aí da gente aí. Na verdade, esse ofício foi assinado aqui pela Câmara e retornou ao Executivo, né? Uhum. O Executivo que entraria em contato com a operadora junto com as nossas assinaturas aqui. Uhum. O e-mail que eu tive retorno foi da empresa Serra Geral. Sim. Então, para finalizar também, hoje assim, eu sou muito grato hoje de estar no partido do MDB. Estou muito feliz, muito contente, porque eu já tive em vários partidos, tive sucesso nos outros partidos também, mas um dos partidos que mais hoje fez por o município de Anitápolis e trouxe recursos para o município de Anitápolis foi o MDB. Desde o tempo do deputado federal Edinho Beis, veio sempre plantando frutos dentro do nosso município, e hoje, se não fosse a sigla do MDB junto com o PSDB, talvez nós nem tinha o nosso acesso de asfalto de Anitápolis ao Rancho Queimado. A Nega testemunha disso, na época nós éramos do PSDB, e hoje a gente tem um asfalto de Anitápolis ao Rancho Queimado, grato pelo MDB. Hoje vê quanta gente está pedalando, está brigando, está pedindo, está implorando para ser o asfalto daqui para Santa Rosa de Lima, e vai se acabar mais um mandato, e a gente vai ficar na espera, na esperança, e com certeza que não vai sair mais uma vez. Então a gente fica muito triste com essa situação que está aí hoje acontecendo. Vereador, uma partezinha. Eu quero lembrar uma coisa, dar uma opinião, que nós temos muitos cemitérios pelo interior, e cemitérios bem estruturados, e que talvez fizesse, claro, arrumar ali a ideia do vereador, a ideia é boa, mas que talvez orientasse um pouco, pelo menos aquelas famílias do interior, porque às vezes o cara é lá do interior, mas vem se enterrar na praça, né? Então que talvez optasse por enterrar os seus entes queridos lá no interior. E quero também dizer que o Pedro Pizai, meu cunhado, o pessoal da Cressol, sempre votam porque segundo eles, é muito bom. E quero falar sobre partido, rapidinho, que hoje o MDB é o poder no município com a ajuda do PT. Então, quer dizer, nós não podemos ficar discriminando o partido, porque nós temos o PT no comando, temos uma secretaria e temos uma coisa do PT, que o PT ajuda a comandar o município. Muito obrigado pela parte. Então, é isso aí para hoje. Uma boa noite a todos. Vereadora Nega. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, pessoal aqui presente, pessoal de casa. Até falando um pouquinho ali sobre o cemitério, né? A gente, às vezes, não pode jogar também todo esse serviço, né, essa obrigação em cima do... Quando eu falo do executivo, né, prefeita, vice, porque uma secretaria pode assumir, né, e fazer um trabalho legal, assim, né? Como eu já tenho vindo outras vezes comentando sobre isso, se não tem funcionário que chega, terceiriza, paga uma equipe, consegue sim, né, fazer uma boa roçada, uma boa faxina. Dá para fazer um trabalho voluntário também, porque isso era feito, né, com voluntários, se fazia uma limpeza boa, uma vez por ano, e funcionava. Questão dos coveiros também, sempre ajudando quem está lá fazendo essas covas agora... Poderia estar dando um material de contrapartida. Eu sei que, né, de repente, o que eu estou falando não é muito legal, mas tem como se resolver, gente. Dá para deixar sempre 3 covas lá preparadas e, né, sepulturas prontas para não acontecer o que a gente está vendo acontecer, porque a própria família tendo que estar indo lá e cavando o dia de chuva, isso é muito, mas muito desagradável. Eu acho que um pouco de sentimento e talvez, né, a secretaria que fique responsável por isso... Não faria mal. Durante
o ano de 2017 a 2020, a Secretaria de Agricultura era responsável pelo cemitério. Só quero deixar isso bem claro e se cuidava do tanto que a gente pôde. Sinto muito ainda não ter conseguido, dado conta de mexer com aquele ossário, mas a gente vai chegar lá. Nós vamos preparar aqui, acredito que os vereadores vão estar de acordo, vamos preparar uma lei aí, junto com a paróquia, para a gente ter espaços ali, porque a gente consegue. Conversando com famílias, o cemitério é muito grande, tem muita sepultura abandonada. Muitas pessoas, né, foram enterradas lá e esquecidas, né? Outra coisa que eu também acho muito legal, muito, né, o nosso empenho, né, de todos os vereadores aí, buscando recursos, tá maravilhoso, os deputados estão nos atendendo, a gente está em conversação com os senadores e tal, mas é uma previsão que a gente tem com certeza para o ano que vem, né? Acho que muito pouco dinheiro a gente vai ver esse ano. E a minha preocupação continua sendo com os agricultores, gente, com o que nós precisamos para ontem. Que nós precisamos para ontem para resolver, porque a usina está lá, está abandonada. Mas tudo bem, se não funcionar, não funciona. Né? Não dá para tomar banho, não dá para visitar, está feio, tá. Vai ficar, dá para esperar por esse recurso que é muito bom que vai acontecer. Tem a usina, tem talvez algumas outras coisas aí que podem esperar, né? Porque tem como esperar. Agora, a agricultura não tem como esperar, gente, não tem. E o que eu quero falar é que, por exemplo, assim, se o IPTU, do dinheiro do IPTU foi retirado, foi feito calçamentos, né, com o IPTU, que é um valor urbano que nós pagamos pelas nossas casas, né, e tal. Então, esse retorno também tem, o agricultor ele paga impostos, então tem um retorno do agricultor que vem para o município. E a gente precisa que isso seja usado dentro da agricultura, que seja, o que eu quero falar é com máquinas. Os agricultores estão esperando serviços de máquinas, de retro, às vezes precisa de um caminhão. Nós temos com pontes sendo resolvidas, que dão acesso aos agricultores, né, onde tem granjas que têm dificuldade de entrar, tem no Salto, a gente tem visto aí um problema também. Então, nós temos dentro de todo o município com muitos problemas que os agricultores estão esperando. E eu gostaria muito que tem que ser para ontem, gente. Porque quem está nos ajudando, o que a gente vai pedindo, é o secretário de obras. Eu sou muito grata que o que eu tenho pedido, assim, ele tem atendido os acessos, mas ele não vai dar conta. Então, é preciso que alguma máquina fique na agricultura para fazer serviço dentro das propriedades, porque tem muitos agricultores esperando, os tratores têm quebrado, essa questão das oficinas também, talvez tem que ter mais, se dá a parte mecânica para mais oficinas, né? Não olhando mais esses problemas particulares que estão tendo entre as oficinas e dando mais, né, podendo dividir esse trabalho dos tratores para serem consertados com mais rapidez, porque tem muito serviço esperando. Ainda a chuva está atrapalhando bastante e a agricultura não pode esperar para ontem, ela tem que ser rápido, tá bom? É isso aí, boa noite. Eu passo a presidência ao vereador Juninho para fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos os colegas, a quem está nos assistindo aqui hoje, de forma presencial, através das nossas redes sociais. Bom, vereadores, a minha ideia hoje era nem me pronunciar, mas eu vejo que se faz necessário porque, infelizmente, a cobrança e a fiscalização, eu sinto que cai nas costas da oposição, porque eu não digo que todo mundo tem que vir aqui só reclamar, mas tem muita coisa para melhorar.
o que a vereadora acabou de falar, na semana passada eu presenciei, apesar depois de tantos relatos dizendo que tem agricultores esperando, e a gente sabe, como eu falei na semana passada, o plantio não espera, a colheita não espera, a época não espera, a hora é agora, tem que ser agora. Vi uma postagem da Secretaria de Agricultura dizendo que havia muitos serviços aguardando serem atendidos devido ao mau tempo. Porém, na semana passada, eu presenciei, a vereadora Nega também, algumas máquinas trabalhando em propriedades particulares para calçamentos. Gente, pelo amor de Deus, qual que é a prioridade do município? Qual é a maior fonte de arrecadação desse município, se não é a agricultura? Como o vereador Paulinho sempre fala, se o nosso agricultor vai bem, o comércio vai bem. Então, vamos focar no que realmente importa. Outra preocupação é o projeto e promessa do governo do estado sobre a Estrada Boa. Vai sair ou não vai? Eu não aguento mais, né, tentar ficar explicando para as pessoas. Nós estamos aguardando que saia ou aguardando que não saia. Alguns municípios já tiveram a desistência, não sei se realmente seriam contemplados ou não, mas estamos no aguardo também. Sobre o asfalto da SC-108, já ninguém mais aguenta ouvir, né? Na semana passada, quando nós estivemos na LESC, foi um dos questionamentos que nós tivemos. Sobre o contorno, né, que faz aqui do final do calçamento até na entrada da Vila Nova. Eu não gosto muito de comentar sobre esse trecho, porque eu moro ali. E as pessoas acham que eu estou, né, em benefício próprio. Mas não precisa fazer até a minha casa. Faz até a entrada do Rio do Ouro, que já emenda um calçamento no outro, né? Mas a pergunta é, para manutenção, para pavimentação, é uma SC-108. Para entregas nossas de correspondências do correio, não pode porque é uma estrada geral. Rio Povoamento. Mas nós pagamos IPTU como urbano. Eu preciso pelo menos saber onde eu moro. Se é na SC-108, se é na estrada geral Rio Povoamento, ou se eu moro no centro de Anitápolis. Boa noite, presidente. Seguinte, eu estive lá no secretário da Infraestrutura e realmente na documentação isso aqui está como Ivo Silveira. Aí eu não entendo, eu pedi para ele disse que ia agilizar, mas até então a gente já tinha conversado sobre isso aqui e eles não sabiam lá. Tá? Eu gostaria também de saber da administração, porque o seu Nordo conhecido, o seu Arnoldo Ketter, ele não pode ligar energia na casa dele, porque está errado o nome da rua. Todo mundo tem energia, e eu procurei o funcionário um secretário da administração, e me falaram que não pode, que está em transição. E tal. Ele puxou a energia da marcenaria dele, que era trifásica, e ligou as casinhas para alugar, porque eles não deram licença para ele fazer. Né? E só mais uma coisinha, prometo que é rápido. Hoje me questionaram também sobre o Rio do Ouro, o morro do Rio do Ouro, que esse dinheiro já está há 1 ano na casa, já está depositado e não é feito. Né? E também a prefeita falou que seria rápido para colocar os adesivos e até hoje não foram colocados. Obrigado. Sobre a pontes que a vereadora Nega falou, nós sabemos, gente, que muitas pessoas, muitas famílias foram atingidas, né, com o desastre natural que nós tivemos em 2021. Desde lá, a demanda com pontes, manutenção que nós já tínhamos, ela duplicou. No Rio Branco, eu não vou confirmar para vocês, porque eu não estive lá ainda, mas me parece que está saindo uma ponte nova na comunidade do Rio Branco, mas do lado de lá não mora ninguém. São sitiantes. Então, eu ainda preciso entender. Eu acho que é a prefeitura, é isso que eu falei. Eu preciso ir até lá, saber, mas assim, o maquinário que tem... Vereadora Juninho. Boa noite a todos. Não. É outra ponte, São Antônio. Essa ponte que até fiz parte de junto lá no... É outra. Essa que tu estás comentando, já vieram me perguntar também. Lá é particular. Até estão fazendo de concreto, deu errado. Entendeu? Não tem nada a ver com a prefeitura.
Tá? Então, menos mal. Falando, né, como nós tocamos no assunto da Defesa Civil, sobre o desastre ainda que nós tivemos em 2021, gente, existem famílias que ainda estão aguardando retiradas de barreiras dentro das suas, dentro do seu terreno, das suas propriedades. Então, nós precisamos, infelizmente, refazer a nossa lista de prioridades. Precisamos rever o que está acontecendo e realmente tomar uma posição. Como a vereadora falou, a nossa agricultura nunca, eu não me recordo, embora no ano passado a demanda sempre em cima, principalmente da Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Obras sempre quebrando um galho, digamos assim, né, em acessos a propriedades, mas a Secretaria de Agricultura precisa tomar uma providência urgente, né? O meu pronunciamento por hoje era só. Uma boa noite a todos. Devolvo a presidência à vereadora Marcele. Não havendo mais oradores... Presidente, só um minutinho, pegou alto aqui. Não, é só para constar em ata também que o secretário mandou o ofício na sexta-feira, né? Então, só constar que não foi lido. E também fui questionada aqui sobre o meu posicionamento, mas infelizmente ou felizmente eu sou assim, né? Não sou de estar batendo boca, sou cobrada por isso. Mas certas palavras não me cabem. Eu sempre disse desde o primeiro mandato que uma consciência tranquila vale mais, que palavras são palavras, né? E nas atitudes que a gente mostra quem a gente é. Então, só que registre em ata, né? Que não foi, acho que ele mandou na sexta, né? Como a presidente mesmo comentou, a gente preza, né, pelo direito aqui na Câmara de cada vereador ou de cada secretário, ou pessoa do executivo, ou pessoas da nossa comunidade que venham aqui. Sempre digo também que a gente somos diferentes, de partidos diferentes, mas a base de tudo é o respeito. A gente pode não concordar, mas a gente tem que ter o respeito e a empatia que hoje em dia, infelizmente, no nosso mundo, ela falta muito. Muito obrigada e boa noite novamente. Presidente, eu fui citado, no caso indiretamente, como eu citei ela indiretamente. Eu só quero dizer, só pouquinhas palavras, só dizer que se a sua consciência é condizente com os seus atos, a senhora está bem. Muito obrigado. Só respondendo a questão do ofício, ele foi protocolado na sexta-feira, né? E como consta no nosso regimento interno, a decisão de pautá-lo ou não é minha. Como eu havia respondido à senhora, né? Ele enviou junto com um ofício e uma nota de repúdio. Hoje de manhã ainda conversei com a prefeita para que, enquanto nós ficarmos nesse bate-boca, um responde outro, nosso município não ganha nada com isso. Eu sugiro ao secretário mostrar serviço, né, ao invés de ficar procurando encrenca com os vereadores que fazem um trabalho que é fiscalizar. Então, não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima sessão. Uma boa noite a todos.